torcedor, fala torcedora, tô chegando com duas informações importantes de Grêmio. A primeira, que o técnico Renato Portaluppi, mesmo lá no Rio de Janeiro, está em uma negociação para ajudar a diretoria a reduzir os salários dos jogadores. Em meio à pandemia da Covid-19 é preciso cortar gastos e eu vou explicar a função do técnico Renato nesse processo todo. Vamos falar também de André, jogador que está no Grêmio, que o Grêmio tem desejo de emprestar, de dar rodagem para o atleta, porque ele já não tem clima, segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior, mas eu vou dizer o que eu sei sobre uma possibilidade de o André ir para o Sport do Recife, voltar para aquela equipe onde ele teve a melhor fase da carreira antes de chegar no Grêmio. Claro que ele teve bons momentos no Santos também, mas a melhor fase antes de chegar no Grêmio de forma imediata foi a equipe do Sport. Mas antes disso, eu quero dar um recado muito importante. Aqui no canto, ó, tá um Instagram para você fazer dinheiro, para você, além de tudo, também se divertir. Pessoal do Rei dos Palpites, a maior consultoria esportiva do Brasil. Apostas esportivas de uma maneira correta, de uma maneira segura. Se você tem aí uma conta nos sites de apostas, se você tem interesse em ingressar nesse tipo de atividade, se você quer fazer um dinheiro extra aí no meio de uma pandemia onde tem muita gente precisando, acessa aqui, chama o pessoal no Instagram e eles vão te dar as barbadas para você poder fazer sua aposta com segurança. Hoje, inclusive, tem uma dica lá de futebol alemão que é uma oportunidade única. Chama os caras aqui e vai ser feliz. Bom, vamos falar de Grêmio. Renato Portaluppi está no Rio de Janeiro, mas o técnico gremista tem uma função importante em uma negociação que está acontecendo. O nosso colega, jornalista de Gaúcha ZH, o Diogo Olivier, trouxe a informação hoje pela manhã de que o Renato está participando da negociação para cortar salários dos jogadores. O Grêmio ainda não fez nenhum tipo de corte direto no salário da CLT, apenas nos direitos de imagem. Na verdade, não cortou os direitos, apenas postergou alguns meses lá para o ano de 2021 para aliviar o caixa. Mas não tem bola rolando, não tem previsão de voltar e o planejamento do Grêmio, que ia até o fim de junho, já está sendo repensado e o Grêmio vai precisar fazer esse corte nos salários da carteira de trabalho dos jogadores. Para isso, o técnico Renato está fazendo uma espécie de meio de campo com o elenco de jogadores. A informação que o nosso colega Matheus Dávila, da Rádio e TV Bandeirantes, já trouxe há alguns dias na programação foi a seguinte: os jogadores emperraram a negociação quanto ao percentual, não a reduzir os salários em si, e sim a quanto reduzir desse salário da carteira de trabalho, porque os direitos de imagem os jogadores vão receber lá na frente. Esse corte, que também é baseado na MP do governo federal, não será recuperado de forma alguma. Então, se cortar, por exemplo, 25% do salário, os jogadores não recebem nunca mais esse valor. Vai ser um corte assim como está acontecendo, por exemplo, na sociedade civil. E por isso, o técnico Renato está fazendo uma espécie de mediação entre a direção e também o elenco de jogadores. Falando em elenco de jogadores, o André, centroavante, que provavelmente muita gente vai querer desligar esse vídeo aqui depois que eu falei o nome, muito torcedor gremista, mas eu peço que segure um pouquinho. E também, além de não desligar, deixe o like, se inscreva no canal se está gostando do conteúdo. A gente está começando, mas com muita informação, a proposta é diferente também. Então faz o seguinte, te inscreve aqui, deixa o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo e ativa o sininho das notificações. Mas vamos falar então do André. O centroavante está interessando ao Sport. Há muito tempo o Sport tem interesse em repatriar o André. A venda, inclusive, já foi bem complicada, né? Teve declaração pública de dirigente do Sport, dirigente do Grêmio, mas acabou que o André chegou em Porto Alegre. O fato é que o Grêmio não deseja mais contar com o jogador. O Romildo Bolzan já disse isso em várias oportunidades, não tem mais clima para o André. Mas o Sport não tem dinheiro para contratar o André. Tem interesse, mas não pode sequer pagar 50% dos salários do jogador. E eu conversei hoje com uma pessoa do alto escalão, da alta cúpula do Sport, que me confirmou essa informação. O Sport tem muito interesse, mas nesse momento não tem dinheiro. E inclusive teria que contar com praticamente uma doação do Grêmio. O Grêmio teria que emprestar o André e continuar pagando
uma parte muito significativa do salário. Isso não é importante para o Grêmio, porque o tricolor ainda entende que em algum momento pode conseguir um bom negócio que pague pelo menos 50% dos salários do jogador. Enquanto isso, o Grêmio inclusive até pediu, através do técnico Renato, a comissão técnica do Grêmio, aliás, pediu para a direção para que, se houver alguma necessidade na volta do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, com aquele calendário apertado, utilizar o André. Nesse cenário, apenas nessa possibilidade, a direção abriu mão e liberou aí o André, caso o Grêmio precise utilizá-lo, a comissão precise contar com ele por conta do calendário apertado. Valeu, gente! Um grande abraço!